Meu nome é Sofia, tenho 18 anos, e até algumas semanas atrás, residia em uma cidade onde a vida parecia correr a 1000 por hora. A instituição escolar, os companheiros, as celebrações e até mesmo o trânsito tumultuado. Tudo isso constituía a minha área de conforto. No entanto, aqui estou, imerso em um cenário isolado. Em uma fazenda que aparenta ter congelado sua existência ao longo dos anos. Tudo teve início quando meus pais resolveram que era hora de buscarmos novos horizontes. Meu pai aceitou uma oferta de emprego em outra cidade. Minha mãe, sempre encantada com a perspectiva de uma vida no campo, decidiu finalmente concretizar seu sonho de residir em uma fazenda. Para mim, isso representava o término de tudo que eu havia conhecido. No princípio, meus dias se desenrolavam em um emaranhado de monotonia. A conexão com a internet era insuficientemente ágil para sustentar videochamadas prolongadas. Ao longo do tempo, meus amigos foram se distanciando e cessaram o envio de mensagens. Meu celular se tornou um fardo desnecessário nos meus bolsos jeans. Eu perambulava pelos corredores silenciosos da casa ou me acomodava no alpendre, contemplando os campos que se estendiam até o limite da visão. Em uma daquelas tardes lentas e sonolentas, enquanto eu perambulava pelo quintal sem destino, meus olhos se depararam com algo inusitado no horizonte. No prado central, rodeado por gramas douradas que balançavam com a brisa, ali estava ele, um majestoso cavalo, solitário, envolto pela suave luz do entardecer. Seu pelo castanho cintilava como caramelo derretido sob a luz do sol. E cada movimento fazia com que ele resplandecesse como se fosse confeccionado em pura seda. A crina escura deslizava em ondas sofisticadas pelo pescoço musculoso, assemelhando-se a uma cortina que oculta segredos intrigantes. Ele exibia uma majestade incomum. Mas havia algo além disso. Algo que me levou a interromper minha rotina e dedicar mais tempo do que planejava a observar. Era a maneira como ele se mantinha ali, imóvel, a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, os olhos concentrados em um ponto distante. Havia uma tristeza sutil em seus gestos, como se estivesse sobrecarregada por um fardo invisível. Sua cauda se movia lentamente, mas seus olhos revelavam uma narrativa. E de alguma maneira, percebi que era uma narrativa que eu desejava explorar. Movida pela curiosidade, dirigi-me até meu pai, que estava ocupado consertando algo no celeiro. Quem é aquele? Indaguei, gesticulando na direção do cavalo que pastava. Ele lançou um olhar sobre o ombro, secando as mãos em um pano encardido. Ah, aquele é Pegaso, um dos melhores garanhões que já tivemos. Ao menos era assim. Ele hesitou, como se estivesse ponderando cuidadosamente as palavras. Ele é obstinado, incontrolável. Ninguém consegue se aproximar dele sem que ele se transforme em uma verdadeira tempestade. O que ocorreu com ele? Persisti, à medida que minha curiosidade se intensificava. Foi há alguns anos atrás. Pegaso era um equino de elite nas competições. Poderoso, ágil, porém extremamente temperamental. Ele desferiu um golpe fulminante no último cavaleiro que ousou tentar montá-lo. O jovem acabou-se ferindo levemente. Desde aquele momento, Pegaso tem permanecido assim, solitário. Parece que ele chegou a um ponto em que resolveu abrir mão da confiança nas pessoas. Meu pai retornou ao trabalho. Mas aquelas palavras permaneceram comigo, desistindo de depositar minha confiança. Eu tinha plena consciência de como tudo se desenrolava. Desde que chegámos à fazenda. Essa tem sido a sensação que me dominou por completo. Sinto-me afastada, completamente desconectada de tudo e de todos ao meu redor. Quem sabe essa fosse a percepção que eu havia captado no olhar de Pegaso. Uma solidão que espelhava a minha própria. Na manhã seguinte, não pude resistir. Optei por buscar uma forma de me aproximar. Eu não tinha conhecimento algum sobre cavalos. Muito menos sobre como enfrentar um ser tão obstinado e temperamentado. Entretanto, havia algo nele que despertava minha curiosidade. Como se ele fosse capaz de compreender as emoções que habitavam meu ser. Fui caminhando lentamente até a cerca que demarcava o campo. Pegaso encontrava-se um pouco mais distante. Porém, assim que notou minha presença, levantou a cabeça. Seus olhos me examinavam com meticulosidade. Neles, não havia nem o temor nem a indignação. Somente uma sensação de desconfiança. Olá, menino, murmurei. Minha voz sussurra suavemente, como a brisa que acaricia a terra. Ele permaneceu imóvel, mas suas orelhas se voltaram na minha direção. Era um gesto sutil, mas, para mim, soava como um convite lapidado. Permaneci ali por um instante, simplesmente contemplando-o enquanto ele também me fitava. Não fiz esforço para seguir em frente. Nem busquei contatá-lo. Permiti-me estar ali, dando espaço para que ele escolhesse se desejava se aproximar. Por fim, ele caminhou lentamente em minha direção. Passo a passo, ao parar a poucos metros de distância. Pude observar de perto todos os detalhes. O brilho intenso em seus olhos,
as marcas discretas em seu pelo que contavam a história de uma vida repleta de lutas. E a respiração profunda revelava a força que ele mantinha sob controle. Você é realmente um campeão. Não é? Perguntei, sem ter certeza se ele compreendia. Ele fechou e abriu os olhos lentamente, como se estivesse refletindo sobre o que eu havia dito. Naquele instante, percebi uma transformação no ar. Era como se Pegaso e eu tivéssemos firmado um pacto silencioso. Não se tratava apenas de um cavalo pastando. Nem eu era apenas uma garota entediada perdida em meio ao nada. De certo modo, compartilhávamos semelhanças, duas almas em busca de conexão em um mundo que parecia indiferente à nossa existência. Por dias a fio, minha rotina se desenrolava de maneira monótona e repetitiva, após o café da manhã e dos pequenos afazeres que minha mãe teimava em me atribuir. Eu pegava um banquinho e me dirigia até a cerca do pasto, onde Pegaso passava suas horas. Ali me encontrava, desprovida de expectativas, apenas para observá-lo à distância. Em algumas ocasiões, ele mal levantava o olhar para me perceber. Outras, dirigiam-me um olhar curioso, mas preservava a distância. Ainda assim, eu me permitia falar. Compartilhei com ele tudo que estava guardado dentro de mim. Coisas que eu nunca tive a bravura de revelar aos meus pais. Eu confesso que sinto saudades do lar, da companhia dos meus amigos. Desabafava enquanto fitava o solo. Deixaram de me enviar mensagens. Sinto que estão avançando sem a minha presença. Pegaso permanecia estático, mastigando o capim, mas suas orelhas se movimentavam constantemente em minha direção, como se estivesse atento ao que se passava. Reconheço que não deveria me queixar. Passei um dia inteiro tentando encontrar um motivo para rir. Há pessoas que dariam tudo para estar neste lugar, enquanto eu me percebo tão invisível, como se eu não tivesse vínculos com nenhum lugar. Ele não respondeu. É verdade, mas havia uma sensação de conforto na sua ausência de palavras. Eu tinha a sensação de que podia me expressar sem receios de ser julgada. Como se ele compreendesse perfeitamente tudo o que eu estava vivenciando. Com o decorrer dos dias, a distância que nos separava começou a se reduzir. Certamente, gradualmente, ele se aproximava, um passo de cada vez, até que eu quase conseguia tocá-lo. Resolvi-me aventurar em algo diferente. No dia seguinte, carreguei uma maçã, cortada ao meio, seguindo a sugestão do meu pai. Preste atenção, menino, é destinado a você, disse, estendendo a mão, oferecendo a fruta. Pegaso hesitou. Seus músculos do pescoço estavam tensos, como se preparasse para retroceder. Mas, com cautela, avançou um passo. Poderia fornecer mais contexto ou detalhes sobre o que você gostaria que eu transformasse? Assim, poderei ajudar da melhor maneira possível. Com um gesto ágil e quase elegante, ele apanhou a maçã da minha mão. Quando seus lábios suaves tocaram minha palma, uma onda de emoções indescritíveis me invadiu. Era uma ação singela, mas carregava um profundo significado. Após esse acontecimento, a dinâmica entre nós passou a ser diferente. Ele começou a me aguardar junto à cerca, e eu tinha plena consciência de que não era apenas pela maçã ou pelos pedaços de cenoura que eu trazia. Pegaso começou a me acolher, e essa aceitação me conferia um novo propósito, algo que eu não sentia há muito. Ao finalmente tocar seu pescoço pela primeira vez, fui tomada por uma sensação de surpresa. Seu pelo emanava calor sob meu toque, e o aroma, uma combinação de terra, luz solar e um elemento indefinido que me escapava à compreensão. Era, simultaneamente, algo exótico e reconfortante. Pegaso cerrou os olhos por um instante, como se estivesse também saboreando aquele gesto sutil de confiança. Assim se passaram semanas. Eu o visitava diariamente, acariciando-o enquanto compartilhava meus medos e saudades. E ele escutava tudo com a atenção de quem verdadeiramente se importa. Pegaso transcendeu sua condição de simples cavalo. Ele era meu confidente, a minha escapada de tudo que parecia estar fora do lugar. Certa vez, enquanto cuidava da sua crina, uma súbita inspiração tomou conta de mim. Dirigi o olhar a ele, movida por um impulso. Fiz uma pergunta ao meu pai. Pai, eu posso tentar montá-lo? A resposta dele foi uma risada breve, repleta de incredulidade. Sofia, você sabe que ele não merece confiança. Pegaso não permite que ninguém o monte há muitos anos. Você está fora de si. Eu não creio que ele irá me ferir. Insisti, sentindo meu coração pulsar com mais intensidade. Nós temos plena confiança um no outro. Disse tenho certeza. Ele me fitou intensamente, como se estivesse pesando se eu era ingênua ou destemida. Por fim, soltou um suspiro. Tudo bem. Mas tenha cuidado, Sofia. Ele é imprevisível. Naquela tarde, imerso em uma combinação de emoção e apreensão, conduzi Pegaso até o corral. Ele se mostrava agitado, batendo os pés com firmeza no chão e movendo a cabeça de um lado para o outro. Contudo, dirigi-me a ele em um tom suave.
Como fazia diariamente. Está tudo certo. Meu menino. Estamos apenas nós dois neste lugar. Acredita em mim. Certo. Apertei as rédeas. Subi lentamente e me preparei para encarar o que havia de mais difícil. Meu coração pulsava de forma acelerada. E cada fibra do meu corpo revelava uma tensão palpável. No entanto, para minha surpresa, ele permaneceu imóvel. Permaneceu ali, imóvel, como se aguardasse minha chegada. Ao receber finalmente o comando para avançar, ele iniciou seu movimento, vacilante, porém submisso. A brisa suave acariciava meu rosto. E eu podia perceber a intensidade do vento a me envolver. Uma força intensa que, naquele instante, se encontrava sob domínio. Era como se uma magia tivesse se instalado entre nós. Como se, finalmente, Pegaso tivesse decidido depositar em mim a mesma confiança que eu já tinha nele. Naquele instante, experimentei uma emoção que não vivenciava havia bastante tempo. Era como se, a cada galope, uma onda de vitalidade percorresse meu ser. Era como se a magia envolvesse cada instante em que eu montava em Pegaso. Absorvendo sua força, sua liberdade e sua essência indomável. Cada movimento dele exibia uma força impressionante, mas também uma fluidez notável, assemelhando-se a uma dança perfeitamente orquestrada. O eco dos cascos ressoando contra o solo sincronizava-se com meus pensamentos, dissipando qualquer sombra de preocupação ou tristeza. O vento batia intensamente em meu rosto, desordenando meus cabelos e dissipando todas as inseguranças que havia dentro de mim. Era indescritível a sensação de bem-estar que nos invadia. Sentia uma conexão com ele que não experimentava há anos com ninguém. O calor do sol acariciava minha pele, enquanto o aroma revigorante da grama e da terra se elevava suavemente com a brisa. É sobretudo, a presença de Pegaso, tão intenso, tão cheio de vida, tão em sintonia comigo naquele instante. Era algo muito mais profundo do que aparentava. Tratava-se de uma troca. Cada gesto parecia sussurrar em meus ouvidos: você é capaz. Você faz parte deste lugar. E a cada vez que me curvava para frente, percebendo um movimento harmonioso dos seus músculos sob o meu corpo, algo em meu íntimo se alinhava. Como se uma peça de um quebra-cabeça finalmente encontrasse seu lugar. Eu percebia o pulsar do coração dele, robusto e regular, quase como se estivesse em sintonia com o meu. A cada vez que ele acelerava, meu coração pulsava mais forte. Quando ele desacelerava o passo, uma sensação intensa de alívio tomava conta de mim, como se estivéssemos dividindo um segredo em sussurros. Pegaso transcendeu a mera figura de um cavalo. Ele personificava a liberdade, a força e a confiança. Estar ao lado dele era como um reencontro comigo mesma. Era como se ele estivesse me revelando que eu podia ir além do que havia imaginado. Que eu tinha a capacidade de me superar. O ambiente ao redor parecia desvanecer-se. As árvores, os campos e até mesmo o céu. Tudo se mesclava em um turbilhão. E a única coisa que realmente importava era a emoção que me preenchia naquele momento, uma harmonia sublime entre robustez e fragilidade. Bravura e serenidade. Assim que finalmente cessamos nossas atividades, respirei profundamente, com o coração ainda pulsando acelerado. Carinhosamente, acariciei o pescoço de Pégaso, que, de forma sutil, virou a cabeça, como se buscasse a certeza de que eu estava bem. Agradeço, garoto, sussurrei, minha voz embargando-se. Ele soltou um bufado em resposta. E eu não pude conter o riso. Era algo que transcendeu o mero conceito de bom. Foi uma experiência que me transformou profundamente, proporcionando uma sensação de plenitude que eu nunca havia experimentado antes. A partir daquele momento, ele e eu nos tornamos aliados indissociáveis. Eu levantava ao amanhecer para cuidar dele. Caminhávamos pelos campos e, gradualmente, fui reencontrando a alegria de estar viva. Pegaso não era apenas um cavalo. Ele era meu camarada, meu confidente, meu abrigo. A fazenda ainda se encontrava distante de tudo. Mas com Pegaso ao meu lado, a solidão já não me afligia mais. Ele me revelou a importância de apreciar o silêncio, de ouvir a sabedoria da natureza e, principalmente, de acreditar na confiança que podemos depositar em outra pessoa. Embora eu nunca tenha conseguido me adaptar plenamente à vida rural, Pegaso fez com que tudo se tornasse mais suportável. Ele me ensinou que, em certos momentos, nos locais mais inusitados, podemos descobrir o que realmente precisamos para nos sentirmos plenos. E nos olhos dele, deparei-me com algo que jamais imaginei testemunhar. A mim mesma, poderosa e independente.